Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um vídeo para falar para vocês um pouco sobre ciclos motores. E o tema do nosso vídeo em específico vai ser sobre o ciclo Otto, tá? Nós estamos aqui, né, para apresentar um seminário da faculdade, né? Então, eu sou a Letícia, nós vamos ter o Gabriel Cordeiro também, que vai apresentar, o Leonardo Mendonça, o Paulo e o Wesley. Então, nós vamos estar aqui para apresentar para vocês um pouco sobre esse tema que é tão importante na engenharia, né, sobre ciclos motores, em específico o ciclo Otto. Então, nós vamos falar de alguns assuntos, como, por exemplo, introdução ao ciclo Otto, fundamentos teóricos e processos do ciclo Otto, a parte de modelagem matemática é importante para a parte teórica, né, para a gente poder fazer os cálculos. Vamos falar sobre a eficiência do ciclo, a questão de combustíveis, misturar combustível, como que funciona. A gente vai estar falando sobre os avanços tecnológicos também, sobre impacto ambiental e econômico. Também vamos trazer alguns estudos de caso, tá? Para a gente poder estar fazendo junto com vocês. Teremos a nossa conclusão e, por fim, as nossas referências bibliográficas. Tá bom? Então, espero que vocês aproveitem muito. E caso tenham dúvidas, deixem nos comentários. Então, primeiro, eu vou falar um pouco sobre a introdução do tema, né? Então, o ciclo Otto é um princípio termodinâmico que rege o funcionamento dos motores a combustão interna, então é o que mais é utilizado nas indústrias atualmente, e foi concebido por Nikolaus Otto, marcou a revolução da mecânica na criação de motores eficientes, já que na época eram apenas máquinas a vapor. E a principal característica é o uso da mistura ar-combustível, né? Então, é interessante falar que todo o sistema não há mudança de estado do fluido no sistema. E o principal desse ciclo é porque ele é composto de 4 tempos, com motores de combustão interna, né? Então nós temos a admissão, a compressão, a combustão e expansão e a exaustão. De aplicações nós temos, claro, automóveis e motocicletas, são base da indústria automotiva, temos geradores de energia também, e alguns equipamentos industriais como, aqui dizendo, cortadores de gramas e bombas. E agora, o principal são os fundamentos teóricos e processos do ciclo Otto. Então, nós temos que os fundamentos teóricos seriam exatamente os 4 tempos. Podemos considerar primeiro a admissão, né, como sendo o primeiro tempo, onde o pistão desce do ponto morto superior. Então, quando, vamos dizer, abre a válvula de admissão, o pistão vai para baixo, então vai para o ponto inferior, onde ele acaba puxando ainda mais o ar, tendo seu volume no estado máximo, né? Essa questão de volume, pressão e temperatura eu vou falar posteriormente. Mas no primeiro momento, a pressão abaixa e faz a sucção, né, do combustível, a mistura ar-combustível, no caso. Então temos o overbreaking girando 180 graus. No segundo tempo, nós temos a compressão, onde a válvula de admissão fecha e o pistão sobe do ponto inferior para o ponto superior, comprimindo toda a mistura. Portanto, o virabrequim vira mais 180 graus, completando a primeira volta, certo? Como terceiro tempo, nós temos a explosão, considerando que não há variação do volume no primeiro momento, apenas a ignição da vela, né, então a ignição por centelha, onde há combustão, então essa vela faz com que haja, né, a explosão, que é o que vai fazer com que o virabrequim, onde o pistão, que está no ponto superior, seja forçado a ir para baixo novamente. Então, completando assim 3/4 de volta. E, por fim, temos o escape, onde finalmente a válvula de escape é aberta e todos os gases da combustão, né, o resto da combustão, é exaurido, se eu posso dizer isso, ele é expulso do cilindro, certo? Então, assim, logo após esse processo, o cilindro sobe mais uma vez para o ponto superior, completando as 2 voltas. Aqui nós temos uma figura esquemática representando 4 tempos de um motor com 4 cilindros, né? Que 4 cilindros é o mais comum. E se a gente analisar, o principal, né, como eu visto anteriormente, é o trabalho sendo realizado, o trabalho útil que vai ser gerado nesse sistema. Portanto, nós temos que ter explosão em cada ciclo variado nesses 4 cilindros. Então, nós podemos ver que do ciclo 0 a 180 graus, nós temos que o cilindro 4 ali causa a explosão. De 180 para 360 é o cilindro 2, e de 360 até 540, então, é o ciclo 1, e no último ciclo nós temos o cilindro 3 fazendo a explosão. Deste modo, a gente aproveita melhor o virabrequim, né? Então, porque a cada meia volta do virabrequim, cada 1/4 de volta do virabrequim, há o trabalho sendo realizado, útil sendo realizado, né? Sendo gerado.
Aqui um processo do ciclo Otto apenas de forma mais visual, né? Então eu não vou perder muito tempo nisso, mas podemos ver, no primeiro momento dá para aparecer que o virabrequim ali embaixo está como detalhe, né? Mas na verdade esses tracejados são apenas as setas indicando o movimento do pistão. Então temos ali no primeiro tempo a admissão, onde a válvula de admissão abre e a mistura é adquirida no sistema, depois ela fecha e no segundo tempo temos a compressão, onde o pistão sobe novamente com as duas válvulas fechadas e a vela acionada, para que no terceiro tempo haja a explosão e novamente o cilindro desça, e no quarto tempo a válvula de expansão é aberta para que esses gases saiam, certo? E de novo completar a volta. Bom, para a hipótese de um ciclo ideal, nós temos que a mistura é perfeita, então a mistura é combustível homogênea, as transformações são reversíveis, então todos os processos adiabáticos e as transferências de calor são ideais e reversíveis. Podemos, a partir disso, então, considerar algumas outras hipóteses, como, por exemplo, o isentrópico. E a combustão instantânea, como eu disse anteriormente, tem um intervalo infinitesimal de tempo para que a gente considere volume constante, e não há perdas nem por atrito, nem transferência de calor para o ambiente, nem ineficiências mecânicas. Para entender melhor, né, usamos gráficos, e esses diagramas usados são de pressão e volume, e os diagramas de temperatura e entropia. No primeiro momento, nós temos, né, então, vamos considerar que esse ponto 1, o pistão está no ponto morto inferior, então o volume é o maior possível, e então, no processo aqui de compressão, é o processo 1-2, onde o pistão ele sobe para o ponto superior, portanto ele diminui o volume e por conta disso ele aumenta a pressão e aumenta a temperatura também. Por ser um processo adiabático, né, irreversível, nós consideramos que a entropia é constante. E por isso tem uma reta vertical no diagrama de temperatura e entropia. Nesse segundo momento, nós temos então a adição de calor, que é exatamente a combustão, né, o processo 2-3, onde o volume então é constante, já consideramos o tempo infinitesimal, e por conta disso há um aumento absurdo de pressão e, consequentemente, de temperatura também. Nesse momento estamos recebendo calor, a entropia também aumenta bastante. Isso. No terceiro momento, nós temos a expansão isotrópica, né? Aqui nós dizemos isotrópica, assim como no momento 1 ali, mas então, a gente pode considerar também isotrópica por ser em todas as direções, mas o mais essencial aqui é dizer que ela é isentrópica também, né? E esse aqui talvez seja o ponto mais importante do ciclo, porque é onde o trabalho útil é gerado. Então, nós podemos ver aqui que a entropia, né, como dizemos, é constante, então nós temos uma reta novamente. O volume aumenta, já que o pistão desce novamente para o ponto inferior, já que é a explosão que causa essa diminuição, esse empurrão do cilindro do pistão para baixo. E por último, nós temos a adição de calor, perdão, nós temos a rejeição do calor, quando a válvula de ejeção, né, abre. Eu estava falando certo, mas falei errado agora. Mas enfim, a válvula de ejeção abre para o calor ser rejeitado. E nesse primeiro momento, como disse anteriormente, o volume permanece constante, mas depois o pistão sobe novamente para concluir os 4 tempos, né? Minha parte é essa, deixarei para o Léo Mendonça agora. Boa, pessoal, me chamo Leonardo Mendonça. E hoje eu venho aqui completar o que meus amigos estão falando sobre modelagem matemática do ciclo Otto. É, Nesse slide a gente vai introduzir as bases matemáticas para modelagem e desempenho de motores, de motores que contêm, né, que são regidos pelo ciclo Otto. É, a minha parte ela ficou gerada em torno basicamente do rendimento desse ciclo, né? Então, como as equações foram formadas e como as equações foram criadas para calcular esse valor, nesse rendimento, e determinar se é um bom rendimento em relação ao ciclo de Carnot ou não. Então, todos os meus slides eles são maneiras ou jeitos que foram criados ou desenvolvidos para chegar nesse valor de rendimento. Então, a gente vai ter aí 3 a 4 possibilidades de calcular esse rendimento baseado no que a gente tem do ciclo. Então, eu poderia já pular aqui para a parte de eficiência do ciclo Otto na minha apresentação e falar sobre quais são os 3 tipos que eu selecionei, em relação à taxa de compressão, em relação aos calores específicos e em relação às perdas reais. Então agora a gente vai voltar lá atrás a ver como isso foi desenvolvido durante todo o processo, toda a história da termodinâmica do ciclo Otto e analisar para diferentes casos como isso foi concebido, né? Bom, vamos voltando lá, que eu avancei aqui só para a gente entender melhor do que a gente ia tratar. Bom, ciclo de potências motores, obviamente o ciclo Otto é um deles, e o ciclo Otto ele está, como provavelmente já dito anteriormente, diretamente relacionado
com a compressão e a expansão. Durante a explicação de algum dos meus colegas, foi dito que a compressão e a expansão dos pistões geram movimento e esse movimento é convertido em trabalho. E esse trabalho é o trabalho líquido. Então a gente tem que o volume deslocado, a gente tem essa fórmula aqui embaixo, essa relação, na verdade, aqui embaixo, que ela relaciona o volume total deslocado pelos cilindros, ou seja, quanto de espaço cilíndrico, né, que é o caso o pistão, foi utilizado no ciclo, o número de ciclos por segundo, né, que é a quantidade de vezes que esse pistão comprime e expande por segundo. O volume máximo e mínimo é a relação de compressão mesmo, né? A gente vai chegar nisso depois aí ali embaixo, a taxa de compressão. O N do ciclo é o número total de cilindros. N do ciclo, isso mesmo. É a quantidade total de cilindros que tem no motor. A gente tem carros, caminhões, tratores que tem cinco não, né? São sempre números pares. 6, 12 cilindros. Carros aí que tem três. Não recomendo. Três cilindros. Mas existem. A gente tem a área da seção, então o tamanho desse cilindro. Isso daí pode ser modificado depois. Tem gente que mexe em tamanho do cilindro para melhorar a potência Enfim, a gente não vai tratar disso. E o curso do pistão, que é a altura que ele sobe e desce, que está diretamente relacionado com o volume também, né? A taxa de compressão, como eu já adiantei, é a relação entre o volume máximo e mínimo, a relação entre compressão e expansão desse cilindro. Passei dois. É, Como eu disse, o trabalho do nosso ciclo está diretamente relacionado com a expansão e a compressão. Ah, Léo, e como eu vou saber como isso acontece? Bom, basicamente, quando o ciclo chega no seu meio, tem um gráfico aqui. Quando o cilindro chega no seu meio, ó, ele comprime e aí ele expande. Esse aqui é o ponto de maior energia. A hora que ele está expandido, a hora que ele acabou de expandir, ele acabou de chegar no ponto de maior energia do ciclo. Nesse ponto é o seu trabalho total. O seu trabalho total, ele não é todo o trabalho líquido. Ele é o trabalho. Volta no slide. O seu trabalho total é o seu trabalho de expansão. Você tem que subtrair dele o quanto você gastou para que ele gerasse aquilo. Então, o trabalho de compressão, que foi o trabalho de você voltar o pistão para cima para que você possa explodir de novo, ele tem que ser compensado desse trabalho total. E esse sim é o trabalho líquido. O trabalho líquido ele é o quanto você tinha de total menos o quanto você gastou para chegar até lá. O trabalho líquido ele pode ser calculado termicamente também pela diferença entre o Q-hot e o Q-low. Q-hot e Q-low são os pontos localizados naquele gráfico que eu avancei ali para mostrar para vocês os passos de 1 a 4 do ciclo. Os pontos de maior e menor energia, maior e menor temperatura. A gente já chega lá. Passa o slide. Num ciclo Otto ideal, a gente tem que o Q-low ele pode ser calculado pela diferença das temperaturas, né? Então, o calor específico vezes a diferença de T3 menos T2 e T4 menos T1. Então a gente pode substituir isso no trabalho líquido lá e vai dar o CV em evidência, né? O T3 menos o T2 e o T4 menos o T1. Esse valor ele vai ser futuramente convertido, não, ele vai ser modificado para entrar debaixo da conta do rendimento, mas a gente vai passar aqui por agora a primeira relação de rendimento ou de eficiência do ciclo. A primeira e mais simples, a eficiência térmica do ciclo Otto em relação vamos lá no último slide de novo, em relação à compressão, que eu acabei de falar. Então, a relação deles é o trabalho líquido dividido pelo Q-hot. E o Q-hot, ele tem essa relação aqui, certo? Ó, vamos deixar isso mais específico. A gente vai passar esses componentes aqui para a parte de baixo da equação. E nesse slide aqui, aparece um componente que vai aparecer durante o resto da explicação, que é esse RV e esse K. E o que isso quer dizer? O RV ele é a eficiência em função da taxa de compressão, que é exatamente o que eu estava falando, é, volta, a taxa de compressão, RV, e esse K aqui em cima, ele é a razão dos calores específicos, são as coisas que a gente estava usando ali em cima. Calor específico da primeira parte e da segunda parte. Esse K é essa relação. Então, esse aqui é o primeiro rendimento, o primeiro tipo de rendimento que a gente pode calcular em relação à taxa de compressão. Vamos passar para o próximo?
Esse aqui é o gráfico que eu usei para explicar, então se vocês quiserem olhar, a gente tem os 4 pontos, né, de os 4 pontos principais do ciclo, o rendimento total em relação às energias, né? Então aqui tem uma descrição da quantidade de energia em cada ponto. E nesses pontos aqui a gente consegue calcular o rendimento basicamente pela mesma fórmula do Qi menos Q, do Qi sobre Qlow, só que utilizando as energias. Essa análise aqui ela é um pouco mais complexa, porque valores de energia, quando se trata de realidade, é difícil calcular, porque nem sempre uma explosão vai ter a mesma quantidade de energia que a outra. Então essa daqui é utilizada mais para uma abordagem ideal. O que não é ruim. Uma abordagem ideal pode ser usada para comparação com outros tipos de abordagem. Então, eu vou deixar só esboçado. Quantidade de energia na diferença dos pontos vai relacionar ao rendimento térmico do ciclo todo. Ainda existe a compressão, porque ela é uma parte do ciclo. O K continua aqui, a razão é dos calores específicos. Tudo segue a mesma coisa, só que analisando somente a questão energética do ciclo. A modelagem das equações das temperaturas de compressão e expansão, essa aqui tomando por conta as temperaturas. Então a gente não está usando aqui, perdão, a gente está usando aqui temperatura e volume. Então a gente está usando também a relação de compressão, mas olhando para um lado mais empírico, né, uma questão, uma parte mais fácil de analisar. As temperaturas nos pontos são mais fáceis do que a energia nos pontos. Então, por mais que a equação pareça a mesma, ela é a mesma, no caso, na verdade, mas ela foi atingida por métodos diferentes. Métodos que podem ser ou não mais fáceis de ser medidos num ensaio de verdade. Então, a relação global das temperaturas, né, diretamente relacionado com isso daqui, T3 sobre T4 tem que ser igual a T2 sobre T1 vezes T3 sobre T2. Isso aqui é uma relação de energia, né? Toda a energia gasta para entrar tem que ser igual à energia gasta para sair. Não tem como a gente criar e nem não tem como a gente criar energia, certo? Então, essa a relação entre as energias, ela tem que existir. Então, se você fizer essa conta aqui e sobrar energia, sobrar temperatura, essa relação aqui ela se aplica para todos os outros anteriores, tá? Então, não tem como a gente criar energia, criar temperatura, entendeu? Então, modelagem das equações. Então, aqui tem um resumo sobre a energia, a entropia e o que que o processo tem. Então, durante a compressão a gente tem uma energia, um trabalho. Enfim, eu não vou me aprofundar muito porque a tabela já é por si só muito explicativa. Mas a relação entre as entropias e a energia, e aí na frente um resumo sobre a parte do processo durante as 4 etapas: compressão, combustão, expansão e a exaustão, né? Então a gente vê que o primeiro processo ele é isentrópico, a gente vê que o segundo processo ele é iso enfim, o primeiro processo não tem calor, o segundo processo tem calor, o terceiro processo não tem calor, o segundo processo, o quarto processo tem calor. Então essa tabela aqui ela é bem completinha, ela é um resumo do que a gente vai encontrar nas tabelas, o que a gente vai encontrar nas análises que a gente fez até agora, para que a gente possa usar de hipóteses no exercício real, no exercício ideal, né? Para deixar claro, isso aqui só é válido em um exercício ideal. Na vida real tem sim calor devido à compressão, tem sim não é isentrópico. Então, tipo assim, isso aqui são hipóteses para que você possa resolver mais facilmente um exercício ideal. Sobre a eficiência do ciclo Otto, eu já basicamente falei tudo. São os 3 tipos, né? O calor rejeitado, o calor não. São os 3 tipos que eu falei, que são esses aqui. Sobre a taxa de compressão, sobre o calor específico e sobre as perdas reais, que são as perdas de temperatura. Assume a ausência de atrito, né? Quando isso aqui foi ideal. Então, basicamente, eu misturei minhas duas partes, eu falei sobre modelagem matemática e sobre rendimento ao mesmo tempo. Eu espero que tenha ficado claro e eu volto para fazer um exercício com vocês. No fim do slide, agora eu vou deixar um companheiro meu explicar para vocês o tópico de combustíveis e misturar combustível e a gente se encontra mais tarde no exercício. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou deixar a pessoa falar aí. Bom, bom, depois da explicação teórica de vários conceitos do ciclo Otto, a introdução, eu vou falar umas partes mais importantes, se não mais importantes do ciclo, né? Porque é literalmente como ele funciona, a forma que alimenta o ciclo, que é a parte de combustíveis e de misturar combustível, que é uma parte muito importante, se não for dita e não for bem feita, ela não funciona. Então, vamos lá. Só para complementar,
Eu escolhi dois tipos de combustíveis mais popularmente conhecidos, né? Porque tem alguns tipos de combustíveis que não estão aqui, que são mais usados em competições, em performance, etc. Que, por exemplo, é o metanol, o nitrometano, a hidrazina, que são tipos de combustíveis que são usados no ciclo Otto também, mas totalmente focados em competição. O metanol mesmo, a hidrazina mesmo, eles são totalmente proibidos no uso do dia a dia. O metanol mesmo, os gases que saem do escapamento são altamente poluentes. Então, em contato direto com ele, você pode fazer mal, pode chegar até a morte. Ambos, tanto o etanol quanto a gasolina também acontece esse fenômeno, que é o monóxido de carbono. Mas o metanol, a hidrazina em si, a hidrazina é tão volátil que, dependendo do jeito que você usa, ela pode explodir a qualquer minuto. Então, são combustíveis que não são usados no dia a dia. Então, aqui eu vou citar dois, que é o etanol, popularmente conhecido como álcool, e a gasolina, que são usados no dia a dia, né? Começando pela gasolina, ela tem uma alta densidade energética. Então, ela é bem energética. Então, em alguns motores, por exemplo, de motos, a moto chega a fazer 50 quilômetros com 1 litro de gasolina, que é muito, entendeu? É por conta da densidade energética da gasolina. A octanagem dela é moderada, então tipo, ela tem uma resistência média, não é tão alta igual o etanol. E nesse caso a gente está falando também da gasolina comum, né? Porque a gasolina Podium, que é uma gasolina um pouco mais pura, etc., a octanagem é um pouco mais alta também. A alta voltidade, então tipo, você evapora bem. Eu não sei se já tiveram uma experiência de colocar num galão de 5 de gasolina e deixar no sol, você vai no final do dia, ele está totalmente estufado. Tem casos que chega até estourar o galão, porque ela evapora muito, é muito volátil. E quando chegar na parte ambiental, eu vou até citar um equipamento que foi colocado nos tanques de combustíveis depois, por conta dessa volatilidade, né? Que é a parte do canister, ou canister, né? Depende de onde região que você estiver falando. Ela emite uma semente de CO2 e de N2, né, NO2, por conta de ser bem poluente. Ela, querendo ou não, tem vários metais pesados, vários gases pesados na emissão. Até quando você vai no posto, ela avisa que a gasolina é cancerígena, então, querendo ou não, ela é mais poluente do que o álcool. Só que, entretanto, ela tem uma disponibilidade muito grande geral. Em todos os países do mundo que você for, você tem gasolina. Entendeu? Então, em qualquer lugar você vai ter a gasolina, por conta da sua disponibilidade. Ela é muito usada em muitos países. Por exemplo, os Estados Unidos mesmo quase não tem etanol. Em alguns postos só que você acha. A Europa também. Entendeu? Agora vamos para a parte do etanol, que é uma parte até interessante de falar na parte do Brasil. O etanol, por exemplo, ele é renovável e menos poluente. Sim, o etanol ele é renovável. Então, ele é uma energia renovável, porque ele vem da planta, né? Tem uma alta octanagem, ele pede uma maior taxa de compressão, que eu vou explicar daqui a pouco na parte da estequiometria, eu acho. Enfim, daqui a pouco eu vou explicar. Ela tem uma menor densidade energética, ou seja, consome mais. Sim, o etanol ele consome mais. Você tem que ter mais uma continha lá se compensa ou não de usar, mas enfim, o plano dele tem essa densidade energética. Por exemplo, um carro que faz 15 quilômetros na gasolina, ele vai fazer no máximo 10 no álcool. Ele tem essa diferencinha. Aqui está a parte que é o grande diferencial do etanol, que é a parte de como ele é produzido. A gasolina é petróleo. Não é uma coisa nova, é uma coisa que vai acabar. A gente já sabe disso. O etanol não. O etanol vem do quê? De plantas. Por exemplo, a cana, beterraba, a própria batata pode gerar etanol também, mamona. Só que, enfim, aqui a mais usada é a cana-de-açúcar. Aqui no Brasil, pelo menos. Na Europa tem bastante de beterraba. E como é usada a planta, ela é bem renovável, tipo assim, ela não polui tanto, mas ele polui, porque ser combustível, né? E eu acho que a principal coisa aqui no Brasil é que a gente é o país que mais usa etanol no mundo. No mundo. A maior parte do etanol que a gente usa é aqui no Brasil, por conta das vantagens que o etanol tem, e também ele pode misturar muito bem com a gasolina. Até que o pessoal reclama muito, tem muita gente que fala mal da gasolina brasileira, mas, cientificamente, a gasolina brasileira é uma das melhores do mundo, por conta de ter bastante etanol no meio. Porque o etanol aumenta a octanagem, ela diminui o peso e a parte ruim da gasolina, né, que é a parte tóxica, etc. Ela faz a gasolina poluir bem menos do que fosse a gasolina pura. Então, a gasolina, igual o pessoal fala, mas não é gasolina pura. Mas é melhor que a gasolina pura em alguns aspectos, entendeu? Por exemplo, o carro flex aqui no Brasil é um dos lugares do mundo que tem mais carro flex no mundo, entendeu? Você não fica dependente do combustível fóssil. Mas, falando um pouco desse carro flex, a gente vai passar agora e falar um pouco da estequiometria. O que acontece? A gasolina, você usa mais partes de ar para uma parte de gasolina do que o álcool. Igual está aqui, a gasolina usa 14,7 partes de ar para uma parte de combustível, enquanto o álcool usa 9 partes de ar para uma parte de combustível. Aí vai onde eu falei a taxa de compressão e a parte do carro flex. Como que um carro flex funciona? Deu para ver aqui que a gasolina é 14, vamos arredondar para 14, e o álcool é 9. Um carro flex, a taxa dele fica no meio. Ele fica em 12, em 10, em 11. Depende muito de qual carro, de qual marca a gente está falando. Então ele muda muito. Por isso o carro flex funciona com os dois. E também o carro flex tem uma coisa que é diferencial, que eu vou explicar no próximo tópico, que são as tecnologias. Então o carro flex ele funciona assim. A compressão, as partes dele é sempre na metade. Então por isso tem carro flex que funciona melhor na gasolina e tem carro flex que funciona melhor no álcool. Por quê? Porque às vezes está mais perto do álcool, tá mais perto da gasolina. Às vezes a mistura não fica muito boa, fica mais gasolina do que álcool e o carro tem dificuldades, enfim. Mas essa parte, entendeu? A gente tem que entender que o álcool é muito mais, vamos dizer, tem uma resistência muito maior de explosão do que a gasolina. Até porque muitos carros preparados, carros de competição, que não pode usar metanol, etc., usam etanol, por conta disso. Nos Estados Unidos mesmo é usado muito E85, que é o etanol deles, né? E o efeito da mistura, né? Quanto mais rico tá, mais potência tem, mais você polui. E quanto menos tem, tipo assim, você tem o risco de superaquecimento do motor, que é perigoso até fundir o motor, mas você também tem uma economia muito grande. E você já viu aqueles carros que passam quebra-mola e faz aquele barulho estranho de motor batendo? É a pré-detonação. O combustível chega a explodir antes mesmo do pistão chegar na parte mais alta da compressão. E isso é por conta da mistura pobre. E eu vou explicar daqui a pouco sobre a parte da tecnologia.
Aqui a gente fala um pouco da comparação de eficiência térmica, né, que é o etanol, como eu falei, uma resistência de rotação, por maior taxa de compressão, resultando em maior eficiência em motores otimizados, motores mais novos. E aí a gasolina eficiência moderada, que mais existe em motor de baixa compressão, que é, enfim, é aquilo que eu falei, isso que depende do que o carro quer, o carro vai usar. É um carro de competição mesmo, e costuma usar etanol. É um carro pro dia a dia, é melhor gasolina. Aí tem os carros flex, que é um pouco dos dois, entendeu? Agora vamos falar um pouco da parte tecnológica, né? Que são os avanços tecnológicos do ciclomotor. O ciclomotor, ele é muito antigo. Ele é muito antigo. Ele vem de muitos anos aí, ele é do século passado, ele é muito antigo. E nesse tempo ele teve as é, suas preparações, as suas adaptabilidades, enfim, ele teve muita coisa. E o principal, eu digo, acho que foi, sim, os materiais foram usados, etc. Só que eu acho que foi a injeção eletrônica. Por que injeção eletrônica? Porque ela fez um computador garantir a quantidade de combustível que o motor precisa. Porque geralmente é carburador, o carburador é totalmente mecânico. Você regulou ali, é o que vai ser sempre, em todas as fases do motor. Desde alta RPM, baixa RPM, vai ser sempre aquilo, nunca vai mudar. A injeção não, ela sempre muda, ela sempre vai ser mais eficiente, sempre vai tentar ser melhor. É, E a injeção também mudou durante o tempo. Teve injeção monoponto, que era só um ponto de injeção de combustível. Depois teve o multiponto, que era um injetor de combustível em cada cilindro, até chegarmos no último, né, que é a injeção de combustível direta. O que acontece? A gente perde um pouco se a gente injetar combustível antes na câmara de combustão, até ela chegar e lá vai perder um pouco, etc. Agora não. Agora ela injeta diretamente na câmara de combustão. Já injeta o combustível e já tem a faísca. Vamos dizer assim que é tipo um ciclo diesel, né? O ciclo diesel também é assim. Só que ela não tem vela, ela não tem a ignição, né? Ela é literalmente pressão. Mas aqui foi o que aconteceu. Falando como engenheiro automotivo, agora engenheiro mecânico em si, é bom e é ruim. A parte ruim é que se você tem uma combustível muito ruim, pegar uma coisa que você não confia, vai dar ruim no motor. O motor não vai aguentar porque é muito mais sensível que uma injeção direta, que dá uma filtrada aliança, que não, que injeta dentro da câmara de combustão e é isso. Se tiver água no álcool, vai estar lá. Se tiver qualquer impureza na gasolina, vai estar lá. Então, apesar de ser uma tecnologia muito nova, dependendo do caso, não é muito bom. Entendeu? Aqui no Brasil, praticamente todos os carros novos estão tendo injeção direta. Alguns ainda se mantêm como injeção direta. E é muito por conta disso, por conta do uso e etc. Injeção eletrônica, né? Tipo assim, igual eu falei, ela faz a ignição na hora que ela quer. É a parte de ligar mesmo, tipo assim, os motores antigamente ligavam rodando, manivela, enfim. Hoje não, hoje já tem a ignição eletrônica por conta disso. Roda o motor elétrico, ele vai rodar o volante motor, vai rodar os pistões, vai ter ignição lá e vai acabar ligando o carro. Então facilitou muito também. E tudo isso é eficiência. Tudo isso para melhorar a eficiência do ciclo Otto. Por exemplo, um motor antigamente 1.0 que tinha 50 cavalos e fazia 8 quilômetros com litro de gasolina. Hoje o mesmo motor está gerando 128 cavalos, 130 cavalos e está rodando 18 quilômetros com gasolina por conta da eficiência dos materiais. Entendeu? Aqui outra parte é turbocompressor e supercompressor, não vou explicar a diferença dos dois porque senão vai ficar muito grande, mas é aquilo, igual eu acabei de falar. Eficiência. Antigamente a gente precisava de um motor de 2 litros, de 3 litros para gerar 140, 150 cavalos. Hoje a gente pega um motor 1.3, 1.5, coloca um turbocompressor e o mesmo cavalo, o mesmo motor vai gerar quase que o dobro de cavalo que eu gerava antigamente. Entendeu? E isso é tudo eficiente, é economia de combustível, é eficiência de potência, é tudo. Motores híbridos. Motores híbridos eu acho que é o futuro, porque vai vender um pouco da parte elétrica com a parte do ciclo Otto. E ainda mais se você usar combustíveis renováveis, o etanol, o próprio hidrogênio, que ainda é uma tecnologia muito. Que tem que ter mais desenvolvimento, mas mesmo assim. Se você usar o etanol, você, junto com um motor elétrico, você vai estar economizando muito. Um motor, por exemplo, de 4,6 litros, que antigamente fazia os seus 4, 5 quilômetros com litro, hoje pode fazer 10, 11 usando motor elétrico. Então, essa parte adianta muito. Agora, falar um pouco do impacto ambiental, o ciclo está diretamente ligado a muita coisa no nosso mundo ultimamente, porque, vamos dizer assim, hoje em dia quase todo mundo tem um carro, se não tem dois, tem três, entendeu? Então, essa parte ambiental e econômica é muito grande. É, Teve várias coisas que mudaram, principalmente os catalisadores. Se você reparar, parece que os motores vêm ficando menor e realmente vêm ficando. O Brasil mesmo tem umas leis de emissão muito pesadas, assim, que muitos carros que estão na Europa e nos Estados Unidos não vêm para cá por conta de lei de emissão de gases. Então, o pessoal usa muito catalisador, tenta diminuir o máximo, igual eu lembro das misturas, de deixar a mistura mais pobre possível para não emitir. O canister que eu falei, que é a parte que vai do tanque para a atmosfera, tem que ter. Então, tipo, muita coisa, muitas coisas é, são necessárias hoje para você fazer um carro. Competição é totalmente diferente. Competição é competição. Você tem a maior performance. Aqui você quer eficiência e menos poluição. Então, tem os catalisadores, igual eu falei, que eles convertem os gases em coisas menos pesadas. Como esse combustível alternativo que eu falei do etanol. O gás natural é utilizado, mas não é muito bom, porque mecanicamente falando, não ajuda nem um pouco o motor. Entendeu? Não tem lubrificação, não tem nada. Ele esquenta muito o motor do carro, enfim. E o hidrogênio, ele é elas por elas. Hoje em dia, se você usa uma bateria gigante para transformar água em hidrogênio, por hidrogênio para o motor. Então, no final das contas, não adianta muito. Obviamente, tem tecnologias novas, chegando, mas ainda é muito caro. E eu falei, mas um desempenho que, enfim, quanto mais você anda com menos, é melhor. Então, o impacto ambiental é nessa parte. O futuro do ciclo Otto, eu acho, igual eu falei, vai ser na parte híbrida, ele não vai continuar assim. Cada vez mais as empresas vão ter que, vamos dizer assim, melhorar o desempenho, diminuir o consumo, porque cada vez mais as leis de emissões vão ficar mais pesadas. Moto, por exemplo, eu tenho uma moto 150 cilindradas que ela não, tipo assim, comparado com um caminhão, não polui nada. Entretanto, o novo modelo dessa moto já tem 3 a 2 catalisadores diferentes. Então, tipo, até uma moto que é um veículo que quase não polui já está tendo essa lei pesada. Então, no futuro, a questão é não piorar, né? Melhorar, porque vai ser menos poluição. Entretanto, quanto mais isso, mais dificuldade para as empresas, economicamente falando, é difícil, é complicado. Então, por isso que
tá tendo essa migração para motores elétricos, etc. Eu, particularmente, acho que motores elétricos não vão vingar, igual muitas empresas estão voltando atrás, porque para você produzir um motor elétrico é muito caro e muito poluente. Os metais que têm bateria de motor elétrico são metais muito pesados e para você extrair esses metais também você polui e destrói muito. Então, acho que o futuro é a migração do ciclo Otto com o híbrido, é a junção dos dois. Resultados ambientais, como eu falei, quanto mais reduzir poluição, melhor. E o etanol está aí, o Brasil é um grande exemplo para isso. O etanol, o combustível não é fóssil, e ele é renovável, ele é de plantas, a gente tem abundância aqui. E o que a gente espera de resultados econômicos? É menor consumo de combustível, da redução do custo operacionais dos usuários e menor dependência de combustíveis fósseis no prazo, igual eu falei. Então, o futuro para mim é etanol. É, um motor muito eficiente, muito eficiente. E cá entre nós, acho que hoje em dia a gente já tem condições de fazer um motor muito eficiente. A gente vê isso usando em tecnologias diferentes, como carro de competições mesmo, que hoje em dia não pode reabastecer durante a corrida, então o carro tem que ser econômico, mas um carro de motores gigantes, de potências absurdas, consegue ser econômico porque o motor 1.0 de rua não consegue. É uma coisa a se pensar, enfim. O assunto ele é muito amplo. O ciclo Otto ele está na nossa vida, ele sempre vai estar. É muito difícil uma tecnologia substituir ele. Gabriel Cordeiro, graduando do Instituto Federal, e faço uma matéria com o professor Silvio de máquinas térmicas e motores. O pessoal apresentou para vocês a parte introdutória, modelagem matemática, aplicações, todo o conceito físico que a gente pode interpretar o ciclo Otto, o ciclo motor, e também a parte da modelagem matemática e o dimensionamento. Agora é importante a gente pegar todo esse conhecimento físico da parte da interpretação do ciclo motor e linkar junto com a modelagem matemática para a gente conseguir resolver alguns exercícios. Então a gente viu o ciclo ideal a ar, sem perdas, o ciclo motor de combustão a centelha, com as 4 alimentações, com os 4 tempos, alimentação, compressão, expansão e exaustão. E agora a gente vai poder ver isso, vimos os gráficos também, então pressão por volume, a temperatura por entropia. Então agora nós vamos poder relacionar isso no exercício. Então, aqui é importante a gente ver esse tipo de exercício aqui. Então, o caso 1 eu vou ler para vocês e depois a gente vai conversar. A relação de compressão em um ciclo padrão a Otto é 10. Nós sabemos que a compressão é de 0,1. Então, eu vou grifando aqui para vocês, para a gente poder ir trabalhando. É de 10 e a temperatura é 15. Aqui eu já vou conversar com vocês que essa temperatura ela precisa estar em Kelvin. Então a gente vai ter a temperatura em graus Celsius mais o 273, que aqui o autor desse exercício ele utilizou como ponto 2, né? Normalmente a gente utiliza ponto 15, mas ele utilizou como ponto 2. Eu vou manter para a gente ter a mesma solução. Então nós ficamos com 288,15, beleza? Graus Celsius. E aqui é importante a gente utilizar essa temperatura no exercício. Depois disso, a gente vai ver que essa relação de compressão, ela segue uma razão. E essa razão, ela vai ser dada por V1 por V2 ou V4 V3. Então a gente pode ver que nós estamos trabalhando aqui com uma razão. Então, se nós pegarmos o maior valor do volume V1 ou V4 e dividimos pelo V3 ou V2, nós vamos chegar nessa razão de 10, que é a relação de compressão. Eu vou escrever aqui, relação de compressão. Então, aqui é importante a gente ter esse conceito na cabeça. E depois disso, aqui a gente tem 0,1 MPa, que depois a gente vai converter isso, mas eu falo mais pra frente. E aqui, essa taxa de transferência de calor, nós estamos trabalhando de 2 para 3 e nós temos um aumento de calor. Então, nós podemos ver no gráfico esse aumento de calor. Então, nós estamos trabalhando com essa parte aqui, essa parte, e nós estamos tendo esse aumento de calor no nosso sistema, no ciclo Otto. É importante a gente ter esses dados, essa relação muito clara na nossa cabeça na hora da gente conseguir resolver o exercício e a gente fazer esse link da modelagem matemática com a parte física. Porque se a gente não conseguir interpretar esses valores, ficam só números e a gente não consegue ter uma clareza no que a gente está fazendo. Bom, eu acho que agora a gente conseguiu interpretar um pouco isso. Então, a gente, nesse gráfico, a gente está trabalhando com o gráfico PV, então pressão por volume, e esse gráfico a gente tem a entropia constante, então a gente tem aqui o S, né, a entropia constante,
E depois a gente tem o volume constante. Então a gente pode ver aqui que a gente está no processo de 1 para 2, então a gente tem a compressão isentrópica, que a gente vai ter um volume da mistura, uma redução do volume da mistura, perdão, e a entropia constante. Então a gente está trabalhando com um processo entrópico, um processo reversível. Depois, em 2, a gente vai ter a combustão isovolumétrica, então o volume ele não vai mudar, e a gente vai estar inserindo o calor. Então a gente vai estar trabalhando com uma explosão de combustão, de combustível, né? Então a gente vai estar injetando o Q, né, no ponto 2, inserindo o calor. Depois, no ponto 3, a gente vai ter, aqui fica claro, né, a gente vai ter a expansão isentrópica, então o aumento do volume, então o nosso volume ele vai aumentar, e também a gente vai ter a entropia constante, por isso que é isentrópico. E no ponto 4 a gente vai ter o volume constante, uma rejeição isovolumétrica, e a gente vai eliminar calor. Então uma hora a gente está inserindo calor, e depois no ponto 4 a gente está eliminando calor. Então aqui fica uma análise bem simples também do volume constante, e uma análise bem simples do gráfico, que é importante a gente ter esses conceitos claros. Agora eu vou para frente para a gente poder resolver os exercícios e a gente ir trabalhando nessa parte. Depois disso, a gente vai para a parte de resolver. Então, a gente está trabalhando aqui com o passo 1, que a gente vai calcular o volume específico 1. Então, a gente está trabalhando aqui o ar como um gás ideal. Então, é importante a gente ter isso claro. Essa constante R é uma constante universal, então a gente não precisa se preocupar. O 288.2 é a temperatura dos 15 graus Celsius que a gente transformou para Kelvin. Então é importante a gente ter certeza disso. E o 100 aqui, que é a pressão, é o 0,1 MPa, que foi transformado para KPa. Então a gente fica com um volume 1 de 0,827 metro cúbico por quilograma. Então a gente já conseguiu calcular com uma equação simples que foi deduzida anteriormente, como o ar como gás ideal, né? Então é importante a gente ter isso claro, e a gente já consegue chegar no volume 1. Depois disso, nós vamos trabalhar para calcular a pressão 2. A pressão 2 ela segue essa equação aqui, então a razão de P1, P2 e o volume 1 e volume 2. Esse K, o K é a constante adiabática, dos gases. Então nós estamos trabalhando com o ar, e o ar ele tem 1,4. Então a gente está trabalhando com ar diatômico, então oxigênio e nitrogênio. Normalmente eles têm, sempre eles têm esse 1,4 de constante adiabática. Então a gente vai utilizar esse 1,4 aqui. A relação de compressão, como eu expliquei para vocês, ela é de 10. Então a gente já tem a relação de compressão. 1,4 é a constante adiabática e 0,1 é a nossa pressão. Então no ponto 2 a gente consegue calcular isso, que vai ser 2,5 12 MPa. Então a nossa pressão 2, a gente já vai ter aqui esse dado. E aqui é importante a gente ver que nós estamos trabalhando com o processo, deixa eu pegar a canetinha aqui, com o processo isentrópico. Então a gente tem essa relação das equações que vocês devem ter visto no vídeo do pessoal. Então a gente tem essa transformação de 1 para 2, então a gente pode utilizar essas equações. Agora a gente vai calcular a temperatura 2. A temperatura 2, a gente já sabe que a gente vai esperar uma temperatura maior, eu vou colocar aqui, temp maior. Por quê? Porque nós estamos tendo uma compressão de 1 para 2. Essa compressão de 1 para 2, ela é isentrópica, então a gente já sabe que nós vamos precisar ter uma temperatura maior. Então, para análise numérica, análise de se a gente está fazendo um exercício coerente fisicamente, a gente já consegue ter esse parâmetro. Então, a gente vai poder ver essa parte aqui, e a gente vai trabalhar com o 10, a relação de compressão, 1,4 menos 1, que é a constante adiabática, vezes a nossa temperatura que foi dada no exercício. Então, a nossa T1.
e aí a gente chega com uma temperatura maior, como a gente já esperava, de 723,9 Kelvin. E depois disso a gente vai para o volume 2. O volume 2 ele vai ser calculado por 0,287, que é uma constante. Eu vou colocar um K aqui. Não confundam as constantes, tá? São constantes diferentes. E aqui que a gente calculou eu vou pegar a caneta aqui. A gente calculou a parte do volume 2, então a gente já tem esse resultado, porque a gente teve a temperatura 2 que foi calculada e a nossa pressão, e aí a gente chega de 0,083 metro cúbico por quilograma. Então a gente já resolveu boa parte do exercício e agora a gente vai continuar essa parte. Depois disso, a gente vai para o passo 3. O passo 3 é a temperatura 3 e a pressão 3. Então a gente está trabalhando com a parte do gráfico lá que eu mostrei para vocês, de 2 para 3. Então, em 2, a gente tem a combustão isovolumétrica, então a parte que a gente está com uma explosão de combustível, a parte que a gente está inserindo calor no nosso sistema. E o ponto 3 é a nossa expansão isoentrópica. Então, a gente tem um aumento do volume e com uma entropia constante. Então, a gente pode utilizar essa equação aqui, então, os 1800, o 1800, que a gente conseguiu interpretar aquela hora que vai ser o aumento de calor, né? Então, a gente tem isso muito claro, esse aumento de calor no gráfico, então fica muito claro pra gente. O nosso CV mais a temperatura que a gente calculou aqui. Então, a nossa temperatura 3, ela vai ser 3.234 Kelvin. Então, a gente já tem esse valor também calculado. Depois disso, a gente vai para a nossa pressão 3. A nossa pressão 3 ela pode seguir essa razão T3, T2, P3, P2, que a gente aplicou na parte da modelagem matemática. Então, a gente tem 3.234 vezes a nossa pressão calculada. Eu vou colocar um calque aqui, que foi calculado. E a nossa pressão e a nossa temperatura aqui, que foi calculada também. Então, a gente chega aqui de 11.222 MPa. Essa é a nossa pressão 3 no nosso sistema. E como nós estamos trabalhando de 2 para 3, nós temos uma ignição de gasolina, né? Então uma inserção de gasolina, e inserindo o calor num volume constante. E o nosso CV é a capacidade térmica. Então aqui é importante a gente saber as grandezas que a gente está trabalhando. E aqui a gente tem uma explosão de gasolina a 3.234 Kelvin, né? Então a gente consegue interpretar esse valor. Para o ponto 4, nós vamos ter as equações T3, T4, V4, V3 elevado ao K menos 1. Eu expliquei para vocês que o K é a nossa constante adiabática, então nós estamos trabalhando com o ar, então gases diatômicos, então a gente tem o K de 1.4, e aí a gente vai pegar T3. T3 foi calculado, 3.234. O RV é a nossa relação de compressão, então a nossa relação de compressão ela está presente aqui. E o 0,4 é a diferença de 1.4 menos 1. Fazendo essa conta, a gente vai chegar que T4 é 1287,5 Kelvin. Então nós conseguimos calcular com uma equação relativamente simples, né, uma divisão, a parte da temperatura 4. E agora nós chegamos também na nossa pressão 3. A nossa pressão 3 ela vai ser calculada pela razão. Então nós temos os volumes constantes, então de 3 para 4. Lembrando, né, a gente está trabalhando com uma parte da expansão isentrópica e a rejeição isovolumétrica. Então essa rejeição isovolumétrica a gente tem volume constante, então a gente pode trabalhar com essa equação. E aí a gente vai ter a nossa pressão 3, dividido pela nossa relação de compressão elevada a 1.4, que é a nossa constante adiabática. Então a gente vai chegar que a nossa pressão 4 é 0.4467 MPa. Então, relacionando toda a parte física com os gráficos, toda a parte
toda a parte física dos gráficos. Então, interpretando o que acontece de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, no gráfico de pressão, volume, temperatura e entropia, a gente consegue relacionar o exercício e conseguir deduzir matematicamente, né? E agora a gente vai para o último tópico desse exercício, que vai ser o rendimento. Então, o rendimento ele vai ser calculado por 1 menos a razão de 1 dividido pela nossa relação de compressão, que é 10 do ciclo Otto, né? Então, o exercício deu isso para a gente. 1,4 menos 1 dividido fazendo essa divisão, a gente chega num rendimento de 60%. Eu fui ver na literatura, normalmente o pessoal fala que os livros, né, os autores falam que a gente tem um rendimento de 30% a 40%. Então aqui a gente está tendo um rendimento motor, né, um rendimento alto, assim, comparado com esses números, que é um rendimento muito bom. E depois disso nós vamos calcular o calor rejeitado. O calor rejeitado ele é muito importante para a gente. A gente está trabalhando no ponto 4, então o ponto 4 a gente tem a perda de calor, né? Então isso é importante. A perda de calor a um volume constante. Então, nós vamos pegar a temperatura 1 e temperatura 4. A temperatura foi dada, né? Então esse é o 15 graus Celsius e essa a gente calculou. E aqui esse sinal significa que a gente errou o exercício? Não. Significa que a gente teve uma perda de calor, como eu escrevi ali em cima, né? Uma perda de calor no sistema de 4 para 1. E isso era esperado, né? Então a gente tem kJ por quilograma, então a gente tem essa perda. Não significa que a gente errou, mas a gente está tendo calcular o calor rejeitado. Então a gente está coerente fisicamente, né? Esse foi o exercício, foi o caso 1. Depois o pessoal vai apresentar o caso 2 e 3. Espero que vocês tenham gostado desse caso, que tenha ficado claro. E muito obrigado, galera. Prometido, voltei. Agora eu vim resolver um exercício para vocês. O exercício aborda basicamente o que eu falei no meu slide todo. Então, durante a leitura dele aqui, a gente vai entendendo, a gente vai anotando algumas coisas importantes. Infelizmente, a plataforma que eu estou usando não dá para. Não sei se vocês enxergam o meu mouse, eu testei e eu não tava vendo. Então, se vocês estiverem vendo, ótimo. Se não tiver, eu já deixei tudo escrito para que a gente possa avançar isso o mais rápido possível, que o nosso seminário já está ficando bem longo, né? Então vamos ler o exercício rapidinho e vamos anotando as coisas importantes. Um ciclo Otto ideal possui uma razão de compressão igual a 8. Isso estava no meu primeiro slide, a razão de compressão é a razão entre os volumes. Então a razão entre volume 1 e volume 2 é 8. Isso vai ser muito importante para calcular as coisas daqui para frente. Então vamos anotar ali no cantinho. Na entrada do processo, ponto 1, admissão, o ponto 1 naquele gráfico à direita ali, de pressão. O ar se encontra a 100 kPa e 290 Kelvin. Então, T1 e P1 ele já deu para que a gente possa ciclar isso, né? Onde são transferidos 800 kJ por quilograma de calor durante o processo a um volume constante. Considerando que os calores específicos variam de acordo com a temperatura, calcule a temperatura e a pressão máxima no processo, que vão ser no ponto 3, né, lá no final da combustão, o trabalho líquido produzido e a eficiência térmica. A gente poderia passar e pegar direto o ponto 3? Poderia, mas não dá. A gente tem que passar ou pelo ponto 2 ou pelo ponto 4. Não dá para chegar lá no ponto 3 e não funciona. Então a gente teria que passar por um deles. Para fazer isso de forma mais intuitiva, a gente separou os dois pontos. Então a gente vai fazer um, 2, 3 e 4, mas poderia fazer um, 2, 3 ou um, 4, 3, daria na mesma, daria para pegar de qualquer jeito. Ali no canto tem as relações que eu falei sobre um processo Otto ideal, que são as hipóteses que a gente vai adotar para que isso possa ser resolvido de maneira mais fácil. Avançando para não perder muito tempo, passou o slide. Do ponto 1 para o 2, a gente vai pegar ali o valor da temperatura de 290 graus, vai pegar as informações de energia e de volume específico. No ponto 1, isso foi muito fácil. No ponto 2, a gente vai precisar usar a relação de compressão, porque a gente vai saber, a gente vai precisar delas, na verdade, para achar na tabela o volume específico. Então a gente tem que a relação entre V1 e V2, ela é 8. Então a gente vai manipular aquilo ali e encontrar um VR2, volume específico de 2. A gente encontrou um valor de 84,5, né, aproximadamente. Esse valor de 84,5 ele não está na tabela, então a gente vai interpolar
para pegar esses valores de T2 e de U2, né? Então esses valores foram interpolados da tabela. Próximo slide. Com esses valores de P2 e U2, a gente pode calcular a pressão 2, que é 1799,7. A mesma coisa vai acontecer para o processo 2 e 3, ou seja, a gente está avançando no exercício do ponto 1 para o ponto 2 para, por fim, chegar no ponto 3, que é onde a gente sabe, de acordo com o nosso conhecimento prático e teórico, que é o ponto de maior temperatura e maior pressão no processo, né? Então a gente está avançando para chegar nele. A gente tem que o Q de 2 para 3 é 800 kJ. E a gente vai interpolar na tabela mais uma vez, porque são valores que não são redondos, não são próximos do que a gente tem na tabela, para que a gente possa por fim chegar no T3, que é a temperatura mais alta do ciclo, e o volume específico 3, que é o 6,1, 6,108, né? Então a gente tem o valor de energia do T3, e aí da mesma forma a gente vai calcular a pressão maior do ciclo, usando a relação de PVT, né? PVT igual a PVT3 igual a PVT2. Isso vai dar para a gente o valor da maior pressão, que é 4.345. A gente vai só fazer o de 3 para 4 para confirmar que o T4 ainda é maior. De acordo com o nosso conhecimento teórico, que a gente viu durante essa aula toda, ele não vai ser, porque o processo de exaustão ele não é o lugar com maior pressão e muito longe na verdade ele não é de longe o processo com maior pressão e também não é o processo de maior temperatura. Ficou aqui para trás. A gente não calculou a pressão do T4 porque a gente sabia que a gente não ia precisar, né? A gente só calculou a temperatura só para confirmar, porque elas ficam. A queda é muito próxima, e alguns ciclos ela pode ficar mais próxima ainda. Então a gente calculou para deixar aqui. Para mostrar também que foi uma interpolação. Então só o ponto 1 foi fácil de pegar. O ponto 2, 3, o ponto de 2 para 3 e de 3 para 4 teve que interpolar a tabela por motivos de valores, né? Calculando o trabalho líquido, a gente vai usar em relação ao calor, aquela fórmula que eu utilizei nos slides lá. Trabalho líquido ele é o Q de 2 para 3 mais o Q de 4 para 1, né? Lembrando que o Q de 4 para 1 ele vai ser negativo, porque é um trabalho de gasto de energia, né? Um trabalho que vai sair por matemática negativo. Então a gente não vai usar ele em módulo, a gente vai usar ele como negativo como veio. Então, os 800, que é a quantidade de energia de 2 para 3, menos o 381, que é o que foi gasto, e o trabalho líquido é 418,17. E agora, para determinar a eficiência, né, a eficiência do ciclo real, do ciclo dela, não, o nosso ciclo, é o trabalho líquido dividido pelo que foi gasto. Perdão, o trabalho líquido dividido pelo total, que são os 800. Então, o trabalho líquido que é 418,17 dividido pelo 800 dá 0,52. É um bom trabalho? A gente não pode afirmar porque a gente não fez o, a eficiência de Carnot. Mas o exercício também não pediu, então a gente só determinou ele, um trabalho de 0,523. Bom, pessoal, esse foi um exercício bem simples, mas foi para mostrar o que eu disse que a gente não usava muito na prática, mas como é um exercício teórico, um exercício de ciclo ideal, ele utilizou sim, é uma relação que dá um pouco mais de trabalho, como vocês puderam ver, mas que dá resultado do mesmo jeito, porque foi baseado no mesmo, não no mesmo, mas na mesma ideia de ciclo, e os resultados têm que sair independente de como foram tirados, né? Da minha parte é isso. Eu vou deixar vocês com o caso 3. Eu já me despeço aqui. Não sei se eu vou ficar com a finalização e com a conclusão do vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço. Aproveitem o caso 3 e espero que tenham gostado do seminário. Pessoal, agora o caso 3. Nós pegamos o livro do Van Wylen, ok? O exemplo 11.11. E ele fala o quê? A relação de compressão num ciclo padrão a ar Otto é 10. Importante essa anotação, tá? No início do curso de compressão, a pressão é igual a 0,1 megapascais. E a temperatura é 15 graus Celsius, tá? Sabendo que a transferência de calor ao ar por ciclo é igual a 1.800 kJ por quilograma de ar, determine a pressão e a temperatura no estado final de cada processo do ciclo, o rendimento térmico e a pressão média efetiva. Pessoal, antes de a gente continuar, vocês vão notar que vão ter várias anotações nos slides, que é justamente para ficar mais fácil da gente visualizar,
tá? Então, aqui, para começar, é um diagrama para a gente poder entender um pouquinho de como está esse processo, tá? Do ciclo padrão Otto, como fala no exercício. E o que acontece? Se a gente reparar, no caso desse gráfico aqui, temperatura por entropia, nós podemos ver que a entropia no ponto 1 é igual no ponto 2. E a entropia no ponto 3 é igual à entropia no ponto 4, ok? E também nós temos uma relação no ponto 1 para o ponto 2, onde acontece a compressão, tá? E no ponto 3 para o ponto 4, onde acontece a expansão. Já nos estados 2 e 3 e 4 e 1, acontece uma transferência de calor, tá? Então, essas informações vão ser importantes para a gente poder fazer os cálculos, ok? E é importante a gente anotar. Então, no ponto 1, nós temos 0,1 megapascais, que equivale a 100 quilopascais também, ok? Vocês vão ver numa conta já já, que nós colocamos em quilopascais. A temperatura 1 é 15 graus Celsius, só que nós já transformamos em Kelvin, tá? Então, ficou 288,2. Nós também temos essa relação de compressão, tá? Que vale 10. E a transferência de calor, o Qzinho, tá? Que é 1.800. Esse é o total, tá? Do ciclo todo. Quilojoule por quilograma. E o modelo é um gás perfeito com calor específico constante, avaliado a mais ou menos 300 Kelvin, ok? Vamos lá, para a gente analisar. Então, no ponto 1 para o ponto 2, eu falei que acontece a compressão, entropias iguais. Então, nesse caso, nós vamos utilizar a segunda lei da termodinâmica com essas fórmulas aqui, tá? Para a gente poder estar fazendo o cálculo tanto da temperatura quanto da pressão, tá bom? Já no ponto 2 e ponto 3, como eu falei, nós temos uma troca de calor. Então, nós vamos usar a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Que nós vamos usar a fórmula do Qzinho, da transferência de calor, tá? E esse CV, ele nada mais é do que a capacidade calorífica a volume constante do ar. E no nosso caso, esse CV vale 0,718 quilojoule por quilograma Kelvin, ok? E no ponto 3.4 acontece a compressão, processo de compressão, tá? E nós vamos utilizar a segunda lei da termodinâmica também, porque as entropias são iguais, como eu falei. Então, nós vamos utilizar essas fórmulas muito parecidas com a que eu havia mostrado. Vamos lá. E também, para calcular o rendimento térmico, nós vamos utilizar essa fórmula. E lá na frente eu vou mostrar uma outra para vocês. E também a pressão média efetiva, que nós vamos utilizar o trabalho líquido e os volumes específicos do ponto 1 e do ponto 2. Ok? Vamos lá. Aqui começam algumas anotações. Para a gente calcular o volume específico do ponto 1, para a gente poder fazer os cálculos de temperatura, enfim, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. O volume específico é igual a R vezes temperatura dividido pela pressão. Letícia, o que é esse R? O R, ele nada mais é do que a constante, né, dos gases, tá? A constante do ar, em quilojoule por quilograma Kelvin, tá? E vale 0,287. A temperatura em Kelvin e a pressão, como eu falei aqui, nós vamos utilizar em quilopascais, tá? Então, transformei o 0,1 megapascal para 100 quilopascais, ok? Aí, nós vamos fazer uma relação das temperaturas, ok? Então, nós chegamos nessa relação de 2,51. E o que acontece? Para a gente achar a temperatura 2, nós pegamos a temperatura 1 e multiplicamos por 2,51, que é essa constante que nós encontramos. Nós vamos fazer tudo isso para todos eles. E nós chegamos a uma temperatura 2 de 723,9 kelvins, tá? Na pressão, a mesma coisa. Nós vamos fazer essa relação, ok? E chegando num valor de 25,12, nós multiplicamos esse valor pela pressão que nós já temos, tá? Tudo isso em megapascais, tá? Ou quilopascais, tanto faz. Nós chegamos no valor da pressão 2 aqui também, 2,512 megapascais. Gente, perdão, aqui é megapascal, ok?
E aí, beleza, Letícia, e agora? Agora a gente vai fazer pro ponto 2 até o ponto 3. E aí, para isso, nós vamos precisar do volume específico do 2, tá? Que vai ser o quê? Vai ser o volume específico do 1 dividido pela relação lá que ele fala no início do exercício, que é a relação de compressão, tá? Que vale 10. E aí, beleza. Por que nós calculamos já? Porque lá no trabalho líquido nós vamos precisar disso, tá? Na pressão média efetiva. E aí agora, né, nesse ponto a gente tem uma transferência de calor, então nós vamos utilizar aquela mesma fórmula que a gente usou anteriormente. CV multiplicado pela temperatura 3, que é a final, menos a temperatura 2, que é a inicial, tá? E nós temos o valor de Qzinho de 1.800 kJ por quilo. Quando a gente iguala isso, a temperatura 2 nós já temos, tá? E nós chegamos que a temperatura 3, ela é a temperatura 2 mais essa relação que nós encontramos, tá? De 1.800 dividido por 0,717, ok? Isso é importante porque é matemática, né? A gente vai brincando com as equações. Para a gente encontrar a pressão 3, o que a gente fez? Nós pegamos o ponto 3 e o ponto 2 para achar essa relação entre os pontos, como eu já falei, que tem em todos. E aí nós pegamos a pressão 2 que nós já tínhamos e multiplicamos pelo valor que nós encontramos aqui, tá? Para a temperatura 4, a mesma coisa, tá? Nós pegamos a temperatura 3 nesse caso e dividimos por essa constante que nós encontramos. Por isso que chegamos a uma temperatura de 1.287,5 Kelvin, tá? E a temperatura 4. Mesma coisa que a gente fez no outro ponto, tá? A gente fez essa brincadeira matemática com os números, encontrando essa constante. E aí nós pegamos a pressão 3 e dividimos por essa constante, para a gente encontrar a pressão do ponto 4, tá? Em megapascais. E aí, então, nós encontramos, né, a temperatura e a pressão em todos os pontos. E agora, o que a gente vai fazer? Só uma água, pessoal, porque a gente tem sede também. Bom, o rendimento térmico. Nós temos duas formas de calcular, eu vou mostrar para vocês. A primeira forma é essa fórmula aqui, ó. 1 menos 1 sobre o RV elevado a K menos 1. E nesse caso, o K do ar é 1,4. E nós chegamos num rendimento térmico de 60,2%. Tá? Mas eu queria calcular de outra forma. Como que a gente pode fazer? A gente pode calcular o rendimento térmico como 1 menos o que usa dividido pelo total, tá? Pela transferência de calor aqui. Então, a gente calcula o Qzinho do ponto 4 até o ponto 1 por meio da mesma fórmula que a gente viu lá atrás, tá? A temperatura nós já temos, essa daqui é uma constante, nós encontramos quanto que vai. A partir disso, a gente consegue calcular o rendimento térmico de outra forma, tá? E aí, Letícia, o que a gente vai fazer agora? Porque você já me mostrou que os dois rendimentos são iguais, então a gente poderia usar qualquer uma das duas fórmulas. Então, só um minuto. Voltando. Então, nós temos o quê? O trabalho líquido, ele é tudo menos o que a gente usa. Então, nós temos esse trabalho líquido aqui, tá? E aí, a gente vai substituir os valores que nós já temos na fórmula da pressão média efetiva. Então, o trabalho líquido nós acabamos de calcular. O V1, que é o volume específico do ponto 1, nós já temos lá no início. E o volume específico 2, como eu falei para vocês, nós vamos estar utilizando agora. E aí, nós encontramos a pressão média efetiva. Vocês podem notar que é uma pressão alta, tá? E aí, Letícia, o que a gente vai fazer? O que acontece agora, gente, é que é uma relação que a gente tem aqui, tá? Que eu vou estar explicando para vocês para a gente concluir esse exercício. Quanto maior a nossa pressão média efetiva, menor o deslocamento volumétrico. Então, menor é a variação do volume específico, por exemplo.
e, consequentemente, menor é a perda de energia por atrito. Agora, se a nossa pressão média efetiva for pouca, for baixa, o nosso deslocamento volumétrico aumenta e, consequentemente, a nossa perda por atrito aumenta também. Esse exercício nos mostrou isso, tá? Nós demos todas essas contas, mostrei para vocês o gráfico da entropia, né, pela temperatura, e a gente fez tudo isso para a gente chegar nessa conclusão, numa análise mesmo física desse processo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos exercícios, podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Agora a gente vai apresentar a nossa conclusão do nosso trabalho. Então, a gente fez toda a parte introdutória, aplicação, dimensionamento, toda a interpretação física, os exercícios, os casos que a gente utilizou para mostrar como que a gente pode calcular o ciclo Otto, o rendimento, que é muito importante, a taxa de compressão, todos esses valores. E agora a gente vai concluir o nosso trabalho. Então, ao longo do seminário, a gente explorou os principais aspectos então que a gente trabalhou no ciclo Otto. Então, a gente pôde trabalhar todos os fundamentos teóricos, toda a parte de aplicação, como eu tinha falado para vocês, a combustão interna e as 4 fases do ciclo, né? Então, as 4 fases do ciclo é muito importante: a admissão, a compressão, a explosão, que eu vou grifar aqui para vocês, a expansão e o escape. Então, a gente pôde analisar isso de uma maneira técnica, né? Então, baseado nos livros que a gente vai colocar depois para vocês, a gente conseguiu aprender e apresentar para vocês. Então, acho que isso é um ganho científico, pedagógico, muito significativo na nossa formação e para quem vai assistir esse vídeo também. E depois disso a gente analisou a eficiência e o desempenho do motor, né? Então, a gente fazer todas as contas e não calcular o rendimento fica algo pouco sólido, né? Então a gente não consegue metrificar isso. Então a gente consegue ver o quanto que esse motor está desempenhando, o quanto que o ciclo Otto está desempenhando. E depois a gente abordou a taxa de compressão e a eficiência térmica. Então os meninos apresentaram os exercícios, então esses exercícios eles ficavam muito claro isso, a eficiência térmica. E a gente identificou o funcionamento idealizando os motores reais, né? Então isso é muito importante. E depois disso, a gente pôde ver que a troca de calor e a produção do trabalho térmico ela é muito importante para a gente. Então, é bem legal essa parte da gente pegar os conceitos teóricos, as situações reais que a gente tem, principalmente na engenharia mecânica, né, como o ciclo Otto, como o ciclo motor que a gente consegue aplicar. E a gente pôde ver a eficiência dos motores automotivos e como que é importante esse estudo, essa pesquisa nessa parte tecnológica, essa parte automotiva, e principalmente da termodinâmica, né, de máquinas térmicas, assim, que a gente consegue buscar reduzir essas perdas e emissões e melhorar ainda mais a nossa engenharia, melhorar ainda mais o nosso sistema, né? Então, o ciclo Otto ele foi muito importante para a gente porque ele capacita a gente a compreender o funcionamento de um sistema e ainda buscar ter essa sementinha no nosso coração ali, de buscar melhorias, fomentar esse desejo de trabalhar nessa área, de poder enfrentar os problemas tecnológicos. Então, a gente tem problemas tecnológicos da demanda energética, da eficiência, da eficácia e ambientais também, claro, né? Então, a gente consegue ver que tem um norte muito grande, tanto como engenheiro térmico, engenheiro de aplicação nessa área, que a gente consegue, como engenheiro mecânico, como estudante, como pesquisador, poder trabalhar nessa área e poder inovar, né? Poder contribuir para a sociedade de uma maneira que a engenharia ela não vai ficar no papel, ela não vai ficar na universidade, mas a gente vai conseguir levar isso para a sociedade através de uma melhoria da eficiência do ciclo Otto, através de uma melhoria na transferência de calor. Então, esse trabalho foi muito, em nome de todo o grupo, né? Foi um trabalho muito importante para a gente conseguir ter contato com essa parte da termodinâmica, conseguir aprender e buscar essa evolução do setor automotivo, da engenharia térmica. Imagina a gente poder trabalhar nessa área e lembrar desse trabalho, né? Então é muito gratificante para a gente ter feito isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou apresentar aqui as nossas referências. Então a gente utilizou as referências que o professor passou para a gente. Então o Incropera, todos esses livros que a gente utilizou para fazer o trabalho, a gente pesquisou alguns livros a mais também para conseguir ficar bem completo. Eu espero que vocês tenham gostado, então a gente se dedicou bastante nesse trabalho. O Van Wiley também foi um livro que a gente utilizou,
que a gente pegou os fundamentos da termodinâmica e os exercícios estão no Van Wiley, então pode ser consultados lá, fiquem tranquilos com isso. E muito obrigado, deixem qualquer dúvida nos comentários e espero que a gente tenha ajudado, tenha contribuído para a aprendizagem, para uma maneira pedagógica de ajudar os alunos de engenharia a terem esse interesse em poder se capacitar cada vez mais, terem prazer em estudar e ter um estudo democratizado, um estudo que atinja todo mundo e que fique um estudo tranquilo, né? Não pesado de livros, de um estudo árduo, mas que fique algo mais leve e a gente consiga levar a engenharia térmica para mais pessoas. Muito obrigado, galera, até mais.